essa é a dívida e como eu tinha comentado com vocês no vídeo de mais cedo, estamos aqui para falar sobre um pré-jogo entre Flamengo e Botafogo que rola hoje 9h30 da noite. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria que você entendesse que o Tite está começando a colocar um Flamengo titular. Ele está começando a delimitar, a desenhar o time que vai ser o elenco que vai acompanhá-lo durante toda a temporada. E qual seria este time? Bom, no gol, o Rossi não poderia ser diferente. Na lateral direita teremos o Varela, na lateral esquerda o Ayrton Lucas e a dupla de zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno. O meio-campo vai ser formado por Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. E o ataque com Pedro e o Cebolinha. Este parece ser o time que o Tite mais tem gostado, mais tem agradado ao Tite. Mas eu queria que você notasse o seguinte: o Flamengo ele está tendo uma postura defensiva muito mais coordenada e concentrada do que antes. Agora o Flamengo aparentemente tem funções táticas que os zagueiros precisam apresentar durante o desenvolvimento do jogo. Bom, quais seriam essas funções? Talvez você não tenha visto isso e eu analisei e eu vi os vídeos e eu percebi toda vez que existe um perigo de gol, que um dos dois zagueiros do Flamengo não esteja numa disputa de bola, eles correm para dentro da baliza, eles correm para dentro do gol para tentar evitar que gols assim surjam. Então, por exemplo, bola pelo lado esquerdo, cruzamento, certo? Quem tá na bola para subir e disputar com o atacante é o Fabrício Bruno. O Léo Pereira, ele sai de onde ele tá, vai atrás do goleiro e se posiciona ali para tentar cortar uma possível cabeçada, um possível chute, algum lance que resultaria em gol caso a bola passasse pelo goleiro. E foi assim que ele livrou o Flamengo de uma derrota terrível contra o Vasco, na cabeçada do Verratti e depois naquela bola que espirra e ele fica na frente do gol, deitado, cortando. Basicamente, este é um treino, este é uma tática, um recurso que o Tite está implementando nos seus zagueiros. E eu achei bem interessante, porque normalmente quando um dos zagueiros está disputando a bola, o outro fica olhando igual um tanso, né? Fica, tô disputando a bola. E aí, gol. Normalmente é isso que acontece. Então, o zagueiro começa a ter mais proatividade, ele começa a ter mais funções. E com isso, consegue evitar que gols aconteçam. Isso é óbvio que não vai ser 100% eficaz? Lógico, gente. Vai ter um momento em que o Léo Pereira ou o Fabrício Bruno vai fazer uma leitura errada da jogada e aí ele vai estar dentro do gol tentando evitar um cabeceio e aí a bola vai sobrar para alguém e este cara vai chutar sem marcação, porque o zagueiro, que era para estar ali rachando a bola com ele, vai estar dentro do gol tentando evitar que a bola anteriormente fosse direcionada para o gol. Então, óbvio, o Flamengo não pode ser demasiadamente atacado. O Flamengo tem que saber se postar. Mas existe também o fator de frequência que os jogadores começam a jogar. Eles têm que se conhecer, tem que ter um entrosamento. E o Tite está começando a fazer isso agora. E depois de tanto tempo que esse time do Flamengo não joga junto, depois de tanto tempo que o Flamengo não sabe o que é ter 11 iniciais fixos, eu acho que isso vai fazer muito bem ao Mengão. Jorge, me explica uma situação. Por que o Vinha não vai jogar? Gente, o Vinha já está regularizado, já está tudo certo. Se quisesse jogar, poderia jogar. Só que, para quem não sabe, o Vinha não está 100%, ele está se recuperando de uma lesão no joelho. Então, o Flamengo vai atuar com cautela, porque não quer lesionar o jogador que acabou de chegar. Às vezes bota o cara para jogar, o cara tá mais ou menos, toma uma entrada, ou dá um pique, pior situação, o cara fica fora metade do ano, 3, 4, 5, 6 meses, e o Flamengo não quer isso. O Flamengo tem um time redondinho, um time que está fazendo as contratações necessárias para montar 2 elencos para disputar as partidas necessárias. Já expliquei isso aqui para vocês. E não pode correr o risco de se lesionar, não pode correr o risco de perder peças importantes. Outro detalhe. Eu, honestamente, se fosse o Tite hoje eu não colocaria o Cebolinha e o Pedro para jogar. Eu colocaria o Gabigol e o Bruno Henrique. E por que eu farei isso? Bom, gente, qual que era a desculpa, qual que era a justificativa para o Gabigol estar no banco? O Gabigol não estava jogando bem e o Pedro jogava bem. Quem botou o Bruno Henrique no banco foi o Cebolinha, porque o Cebolinha começou a jogar um futebol de um nível muito alto e o Bruno Henrique ele manteve e caiu um pouquinho. Então esses dois jogadores, falando do Pedro e do Cebolinha, eles fizeram por merecer a vaga deles no time titular e estavam sendo utilizados como titulares. Só que o Pedro e o Cebolinha jogaram muito mal, mas muito mal o último jogo. Foram muito abaixo do que eles podem. E o Bruno Henrique e o Gabigol
na minha concepção, como analista, como torcedor, como fanático, como cara que acompanha o Flamengo, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique, eles, numa fase ruim, são melhores do que o Pedro e o Cebolinha numa fase ruim. Então, ruim por ruim, eu colocaria o Gabigol e o Bruno Henrique. Também tem muito mais entrosamento, de muito mais tempo, e esses dois decidem muitos jogos importantes. O Bruno Henrique mesmo, ele é o rei dos clássicos, todo mundo sabe. E o Gabigol, gente, é uma má fase, mas só sai da má fase quem joga. Só sai da má fase quem joga jogo importante, faz gol, participa bem. E eu não achava que o Gabigol estava jogando mal na pré-temporada. Não achava e continuo não achando. Então, assim, ele tá ruim? Tá, mas também é falta de ritmo de jogo. A torcida do Flamengo já fez carta, já fez publicação, já tá dizendo que conta com o Gabigol. Eu acho que esse era o momento, essa era a partida para dar pro Gabigol a chance de jogar um jogo completo. Ou inverte, pô, não custa nada. No primeiro clássico do ano foi o Pedro e o Cebolinha jogando, sei lá, 70, 65 minutos. Inverte agora, dá esses mesmos minutos, dá esses mesmos 65, 70 minutos pro Gabigol e pro Bruno Henrique. E aí, caso eles não participem, não funcionem bem, aí tu coloca nos 20, 30 minutos finais o Cebolinha e o Pedro. Mas dá essa oportunidade, porque caso eles venham a jogar bem, caso eles façam gol, a moral desse jogador sobe. Ele começa a ficar mais feliz, ele começa a ficar mais confiante, e todo mundo sabe que o Flamengo ganha e ganha muito com o Gabigol inspirado e o Bruno Henrique inspirado. Principalmente quando os dois estão afinados e tem como garçons o De La Cruz e o Arrascaeta. Bom, Flamengo entra em campo hoje, 9h30 da noite, precisa e vai ganhar esse jogo. Agora é obrigação, a gente não pode perder pro Botafogo de jeito nenhum. Torço para que o Flamengo vença, meu palpite aí 2-0. Diz aí nos comentários quanto é que tu acha que vai ser esse jogo. Se inscreve e deixa o like. Fui!